Boa noite a todos. É com muita alegria que nós agradecemos a oportunidade de nos reunir, ainda que virtualmente, para falar dos ensinamentos de Jesus. E assim nós vamos respirar profundamente, nós vamos nos acomodar para que possamos tranquilizar os nossos pensamentos, as nossas emoções, sentindo, através de uma respiração profunda, toda a perfeição do universo que se reflete no nosso corpo físico quando respiramos. E vamos agradecendo também aos bons espíritos que nos amparam, agradecendo aos nossos mentores, aos mentores responsáveis pela casa, que eles possam iluminar os nossos lares, encher as nossas casas de amor, tolerância e compreensão. E que nós possamos guardar o nosso estudo de hoje no nosso coração, transformado em afeto. E de mãos dadas com Jesus, nós vamos iniciar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro Boa Nova, que foi ditado a Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. A sogra do Simão Pedro havia sido curada por Jesus. E quando ela é curada por Jesus, ela percebe toda a magnitude daquele ser. Ela entende como um ser muito poderoso, um emissário de Deus no planeta Terra, porque só um ser muito poderoso poderia providenciar uma cura. Então ela chama Simão Pedro e diz a Simão Pedro assim: Simão, você não pode conversar com Jesus, pedir a ele um favor especial, para que ele possa interceder junto a Deus? Nós estamos passando por necessidades materiais, o trabalho aqui da casa é muito árduo, o seu trabalho é muito árduo, o dinheiro é muito escasso. Será que Jesus, tão poderoso, capaz de realizar curas, ele não pode falar com Deus? Você já é um servidor tão antigo, você caminha com ele há tanto tempo. Será que ele não pode pedir para o Pai esse favor especial e nos oferecer alguma tranquilidade material aqui no planeta? E Simão, ele pensa como homem. Ele pensa como homem e ele fala assim: tá bom, eu vou perguntar para Jesus. Jesus, que nunca perde uma oportunidade de ensinar, não vai se recusar a me responder ou a me ceder algum favor se tiver ao alcance dele. Assim pensa Simão Pedro. E chegada uma ocasião, Humberto de Campos vai nos dizer assim: o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema. Então, Simão Pedro foi tateando a solução desse problema com Jesus. E aí Simão Pedro pergunta: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Ao que Jesus responde: claro que sim. Então, Jesus vai dizer para Simão Pedro que o homem, quando olha para o céu, quando vê as estrelas no firmamento, ele percebe até através da sua respiração que existe um ser maior, que existe uma consciência de amor, que existe um Pai que atende aos nossos pedidos. Então, ele diz assim, Jesus, eu vou ler para vocês porque a resposta é muito importante que ela seja tal qual está no livro. Jesus diz assim: todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. E aí Jesus pergunta para Simão: Simão, você acredita que os homens continuariam fazendo preces e fazendo seus pedidos se eles estivessem não sendo ouvidos?
se eles estivessem batendo, os seus pedidos batessem incessantemente numa porta silenciosa e inflexível e não obtivessem nenhum resultado? É claro que não. Então, o discípulo ouve essa resposta e, respeitoso, ele faz outra pergunta para Jesus. Ele pergunta assim: tá bom, então se ele ouve todas as nossas súplicas, se ele ouve as nossas orações e as nossas preces, por que é que o Levi ganha dinheiro cobrando impostos e estudando os livros como com o seu intelecto, e eu ganho através da pesca, do trabalho duro da pesca? E porque a Joana de Cusa, ela tem várias empregadas para lhe fazer o serviço doméstico, enquanto a minha esposa, ela tem que cuidar da casa e da horta sozinha, num trabalho muito duro? Por quê? Se ele ouve as nossas preces, existe essa diferença. Ao que Jesus vai responder. Então Jesus diz assim: o mundo pertence a Deus. Os trabalhos, eles variam de acordo com o nosso esforço. Hoje você pesca, amanhã você vai pregar o evangelho. Não existe um trabalho que seja mais importante que o outro. Aquele que cuida dos livros e aquele que ara a terra tem a mesma importância no reino de Deus. Então Jesus diz assim: um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o Pai protege e abençoa. É preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Gente, eu vou me explicar aqui, eu tenho que explicar para vocês. Vai aparecer um som no fundo, é um amigo nosso, um sapo. Ele tá aqui, na mesma sala que eu. Não consegui fazer com que ele saísse e não consigo dar conta de gravar o vídeo. Então, tenhamos caridade com o nosso companheiro sapo, tá bom? Que ele tá aqui fazendo uma sonorização no fundo do nosso vídeo. Então, voltemos a Pedro. Então, Jesus diz o seguinte: é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensaste que a sua esposa cuida da horta e das plantas, enquanto Joana de Cusa tem a obrigação, a responsabilidade de educar as suas servas? Quem é que tem mais responsabilidade? A sua esposa que cuida das plantinhas ou a Joana que precisa educar seres que estão aqui transitando no planeta? Então, Jesus diz assim: precisamos nos considerar em definitivos filhos e servos de Deus. Olha que coisa mais linda. Antes de qualquer outro título convencional. Então nós somos filhos e servos de Deus, e é necessário que nós disponhamos o nosso coração, ou seja, o nosso sentimento, a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo. Certo que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho na posição que nós merecemos. Olha que coisa mais linda essa explicação de Jesus. O discípulo, ele ouve aquelas palavras, elas falam ao coração dele e ele traz mais uma pergunta para Jesus. Ele diz assim: mestre, como deveremos interpretar a oração? Ao que Jesus responde: em tudo. E mais uma vez nós vamos nos socorrer do texto, nós vamos ler o livro, porque é muito importante e muito bonito o que Jesus disse. Jesus disse o seguinte: deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Então, para tudo prece, para todos os momentos prece. Então, no nosso íntimo, peçamos ao Pai que nos ampare em todos os momentos. Então, Pedro, observando, Jesus, essa resposta, Jesus faz um complemento. Então, Jesus diz assim: nós devemos nos
nos ligar a Deus para tudo, em todos os momentos, ininterruptamente. O nosso intercâmbio é ininterrupto. Entretanto, querido Pedro, os homens só se lembram da oração, da prece, desse intercâmbio quando eles estão passando por situações difíceis, quando eles estão vivenciando desafios. E aí eu digo, eles não, nós aqui, né? Nós normalmente nos lembramos do Pai quando nós estamos passando pelo desafio. E aí Jesus vai dar essa explicação e ele diz assim, ó: em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável. Olha só. Então Jesus vai dizer que nós, quando nós estamos lá no desafio e nós vamos fazer a nossa súplica, nós queremos que o nosso pedido seja atendido, ó, imediatamente. E não é assim. Então, os desígnios de Deus, eles funcionam e eles acontecem de acordo com uma inteligência e uma lógica que nem sempre nos é possível compreender. Simão Pedro ouviu o mestre com uma compreensão nova. Ele não podia entender naquele momento a amplitude daquelas palavras. Ele não tinha educação para conseguir entender bem aquilo que Jesus estava falando, embora aquelas palavras tocassem muito fundo ao seu coração. Decorrido algum tempo, alguns dias, Jesus volta a ensinar e aí Pedro mais uma vez interpela Jesus e diz assim: Senhor, eu tenho me mantido de todos os modos, eu tenho procurado manter a minha comunhão em Deus, mas eu não tenho obtido a resposta às minhas súplicas. E aí Jesus pergunta para ele assim: mas Pedro, o que é que você está pedindo para Deus? O que é que você pediu para Deus? E aí Pedro diz assim: eu tenho implorado para que ele aplane os meus caminhos, ou seja, para que ele deixe meu caminho mais suave, com a solução de problemas materiais. E aí Jesus olha longamente para Pedro, olha nos olhos do discípulo e diz assim: diante da fragilidade de Pedro, Jesus responde: Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que você se retire da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que você pedir uma bênção para Deus, a fim de compreender a sua vontade justa e sábia e o seu respeito, você receberá pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Vejam lá. Então, Pedro diz assim: você me disse que Deus atenderia a minha súplica, mas eu orei e ele não atendeu. E aí Jesus diz a ele assim: mas olha, quando você pede para ele te amparar materialmente, sem fazer uma ligação com respeito, uma ligação compreendendo a vontade justa e sábia do Pai, você vai sair dessa prece com seu coração atordoado e não com a calma, com o consolo e com a paz que você precisa para ir buscar a solução para os seus problemas materiais. Então, nesse momento, o apóstolo guarda silêncio, demonstrando que ali, afinal, finalmente, ele teria compreendido o que Jesus disse, o que Jesus havia ensinado num outro dia e complementado agora. E um dos filhos de Alfeu, reconhecendo que o assunto era muito importante, vira-se a Jesus e diz assim, vira-se não, né? Pede a Jesus: Pai, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E Humberto de Campos nos diz que Jesus, como se mergulhasse num invisível oceano de luz, pronuncia o Pai Nosso. Então ele eleva o seu pensamento ao Pai Celestial e dali ele pronuncia o Pai Nosso. Pai Nosso, que no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão nos dizer e recomendam que essa é uma prece que vem do próprio Jesus e que ela guarda em si
os nossos deveres para com Deus, para conosco mesmo e para com o próximo. Então, ela é uma prece concisa, que vai nos trazer todo o direcionamento para que nós possamos dar conta dos nossos desafios na matéria, do nosso crescimento espiritual. Capítulo 28 do Evangelho, ele vai fazer um estudo muito profundo sobre a prece, sobre essa prece, a oração dominical, o Pai Nosso. Nesse estudo profundo, eu vou trazer para vocês alguns trechos muito importantes da orientação dos espíritos. Então, num dos trechos, eles vão nos dizer o seguinte: bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas faltas passadas e de realizar numa nova vida aquilo que nesta não podemos fazer para o nosso adiantamento. Então, esse é só um trechinho desse capítulo, que é uma verdadeira joia que está aqui inserida no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui no livro Boa Nova, vai ter uma explicação sobre a prece, sobre o Pai Nosso. Uma explicação também muito bonita. E para finalizar, eu vou trazer para vocês um trechinho do Emmanuel, que está no livro da Esperança, lição 88. Essa lição se chama Em Louvor da Prece. Então, Emmanuel vai nos ensinar o seguinte, ele diz assim, a oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Então, vamos trazer a prece para as nossas vidas. Vamos meditar sobre esse ensinamento maravilhoso de Jesus, que está no livro Boa Nova. Vamos nos colocar a serviço, vamos nos colocar como filhos e servidores de Deus. Vamos utilizar a prece como ferramenta em todos os momentos, ininterruptamente, tal qual nos ensinou Jesus nessa lição. Então, nós vamos agora elevando os nossos pensamentos ao Pai, elevando os nossos pensamentos a Jesus e pedindo a Ele que nos entregue, que nos dê bênçãos muito maiores e muito melhores do que aquelas que nós pedimos em nossas preces. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe, ilumine os nossos lares, ilumine o nosso caminho, nos dê saúde, paz e tranquilidade. E vamos agradecer pela oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez juntos aqui para estudar o livro Boa Nova. Uma boa noite, muita paz a todos. Que assim seja, graças a Deus.